Bom dia, igreja. Que grande dia e para celebrar a bondade de Deus juntos. Amém. I probably messed that up, so from now on, I'll let the expert do the Portuguese. Pronto, daqui para frente o expert em português. I want to start by saying obrigado for your love, hospitality, and generosity toward us this week. Eu quero iniciar agradecendo o seu amor, seu carinho, a sua hospitalidade esta semana. 1 John 3:1 says, "How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God." 1 João 3 diz que quão grande o amor de Deus que nós sejamos chamados filhos de Deus. And that is what we are. E é isso que nós somos. Our bond in Christ unites us together, and we thank God for you. Nosso laço em Cristo Jesus nos une e damos graças a Deus por vocês. I'm a little tired from the week, and my emotions are on edge. Eu estou um pouco cansado dessa semana e minhas emoções estão à flor da pele. Especially after getting to witness Paulo and Jefferson and Jonas be baptized. Especialmente vendo o Jefferson e o Jonas sendo batizados. So I ask for your patience because I'll probably cry at some point, Então eu peço sua paciência, que provavelmente eu vou chorar hoje de manhã, or many points ou talvez muitas vezes. this morning. But I want you to know that the tears are because I feel strongly about what we're going to talk about this morning. Mas eu quero que você saiba que as lágrimas são porque eu tenho grande convicção sobre aquilo que eu vou falar hoje de manhã. Last Sunday I noticed that one of your songs is based on Psalm 23. Semana passada que eu percebi que um dos cantos que vocês cantaram é baseado em Salmo 23. And I immediately looked it up because I couldn't understand what else you were saying. E imediatamente eu olhei para entender exatamente o que estava dizendo. And I was struck by the words. E eu fui tocado pelas palavras. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. Eu tenho lhe visto no santuário e tenho visto o seu poder. Because your love is better than life, my lips will glorify you. Porque o seu amor é maior do que a vida, meus lábios te louvarão. I will praise you as long as I live, Eu te louvarei enquanto eu viver, and in your name I will lift up my hands. e no seu nome elevarei as minhas mãos. I will be fully satisfied as with the richest of foods, Eu ficarei satisfeito como com as melhores comidas, and with singing lips my mouth will praise you. e com lábios cantando eu te louvarei. Salmo 63, eu sabia que não era 23, eu entendi errado, desculpa irmão. Salmo 63. Troy's favorite new Portuguese words are papias gustativas. As palavras favoritas agora do Troy em português são papias gustativas. And in light of all the good food we have had this week, I think he might interpret this passage with an additional line at the end. Então eu não posso deixar de ler esta passagem pensando em toda a comida boa, maravilhosa que a gente comeu esta semana. And it would say, I will be fully satisfied as with the richest of foods. Se eu pudesse acrescentar a Salmo, no final eu diria, eu estou satisfeito com a riqueza dos alimentos. With singing lips, my mouth will praise you, Com lábios cantando, eu te louvarei. because my papias gustativas help me realize the goodness of God. Porque até as minhas papilas gustativas reconhecem a bondade de Deus. Amen. I've reflected on this passage this week Então eu refleti neste texto essa semana. as we have worked together, and it's funny how much it applies to our experience here. É interessante como muito dessas palavras se aplica àquilo que nós fizemos esta semana. We witnessed your love outpoured on us starting last Sunday. Nós reconhecemos o seu amor derramado sobre nós a iniciar sábado e domingo passado. And we've seen the glory of God here in this people. E nós vimos a glória de Deus aqui nesse local. We hummed the tune to several Portuguese songs that we didn't know all week long as we served. A gente ficava assoviando cânticos em português que a gente nem sabia ao longo da semana. And we were certainly satisfied with the richest of foods. E certamente ficamos satisfeitos com a riqueza dos alimentos. And here we are today and get to gather together again and sing praises to our God. E aqui estamos novamente reunidos, entoando louvores ao nosso Deus. Praise God for His church.
Eu louvo a Deus pela sua igreja. We see God clearly in you, and we give Him praise to be able to call you brothers and sisters. E vemos claramente em vocês o nosso Deus e damos graças a Deus por vocês. This week has been incredible. Esta semana tem sido incrível. Your youth have demonstrated amazing talent in the games that we played. Os jovens daqui da igreja têm demonstrado talentos incríveis. But more importantly, they demonstrate Jesus in their words and actions and everything that they do. Mas mais importante do que isso, demonstraram Cristo em suas palavras e ações e tudo que fizeram. If they represent the way that God is moving in the church of the future, I can't wait to see more. Se eles representam o que Deus está fazendo na igreja do futuro, eu mal posso esperar o que vem pela frente. I told you I would cry. Eu disse, eu vou chorar. I want to talk a little bit about what God has done this week and what we have experienced. Eu quero falar um pouco sobre o que Deus tem feito essa semana e o que nós passamos. As you know, the reason we came here was to conduct what we call Survivor. Como você sabe, nós viemos aqui para realizar um evento que chamamos de Sobrevivente. 9 years ago, we started taking our congregation's youth on an annual weekend retreat. Há 9 anos, nós começamos a levar os jovens da nossa igreja num retiro de fim de semana. Initially, it was just centered around team building games and really just for fun. E no início era apenas atividades para desenvolver o espírito de equipe e era basicamente para nos divertirmos. For about 6 years, we did this just for our local congregation. E durante 6 anos fizemos apenas para a nossa congregação. But in the last 3 years, it's really turned into something more. Mas ao longo dos últimos 3 anos tem passado a ser algo muito mais. God has blessed us by being able to branch out to 6 other congregations in the last 3 years. Deus tem nos abençoado ao nos levarmos a fazer esse mesmo evento para mais 6 congregações. And this year we were a little bit more purposeful in developing a curriculum to better prepare the participants before they got there. E esse ano a gente tem desenvolvido mais profundamente um currículo completo para fazermos com os jovens. And through the years we've dreamed about what else it could become. E ao longo dos anos nós temos sonhado pensando o que mais podemos fazer. We've talked about ways to improve it, to make it more challenging, to make it more purposeful. Temos pensado em formas de fazer o evento algo como um desafio maior, algo que tenha mais propósitos. And in working together we started to realize each other's spiritual gifts. E trabalhando juntos, nós começamos a ver mais claramente os dons espirituais de cada um. And we started seeing God glorified more and more each year. E começamos a ver Deus mais e mais glorificados com o passar de cada ano. He began to give us little glimpses of what He might do with a simple idea and some persistence. Ele começou a nos dar pequenos vislumbres de tudo que a gente podia realizar com a perseverança. And now here we are in Brazil with you. E agora, de repente, aqui estamos no Brasil com vocês. All week long we kept looking at each other with amazement, wondering, how did we get here? Ao longo da semana a gente sempre se entreolhando, pensando como é que nós chegamos até aqui. But being here has helped me to cement in my mind Estar aqui tem me ajudado na minha mente me submeter stop dreaming small when it comes to what God can do. e pensar, pare de sonhar pequeno sobre aquilo que Deus pode fazer. The words in Matthew instructing us to ask and it will be given, seek and you will find, knock and the door will be open. E eu fiquei lembrando as palavras em Mateus: bate na porta, me busque e você vai me achar. Those are not empty words. Aquelas palavras não são palavras vazias. The God we serve is biggest than our wildest imagination. O Deus que servimos é maior do que tudo que a gente pode sonhar. And God as our Father wants us to ask Him so He can pour out His Spirit into our lives. E Deus tem nos falado, me peça para eu derramar o meu espírito na vida de vocês. Sometimes I picture the Holy Spirit moving like a switchboard operator. Às vezes eu penso que o Espírito Santo é movendo como aquela operadora de telefone, bem antigo, colocando e tirando todos aqueles fios. Connecting people here and there to fulfill their purpose. Conectando pessoas aqui, acolá, pessoas lá, pessoas aqui, cheio de propósitos.
For you younger generation, an easier analogy might be to picture the Holy Spirit as your friend list on Facebook. Talvez para vocês mais jovens é mais fácil pensar como o Espírito Santo como a sua lista de amigos no Face. You're connected sometimes through a friend of a friend of a friend. Você tem uma ligação às vezes com um amigo de outro amigo. And you can never make that connection on your own. E sozinho, sem o Face, você nunca vai fazer aquela ligação. But through the reliance on what you initiate with the first friend request, Mas através do relacionamento com a primeira pessoa que pediu para ser amigo, you make a connection several levels removed that becomes a great bond. você faz uma conexão com pessoas em vários níveis distantes para fazer um grande elo. When I'm still and I listen to God, Quando eu paro, fico quieto e escuto a Deus, I often hear Him through memories of past experiences. muitas vezes eu o escuto através de memórias do passado. And if I line those up chronologically, I realize how much they have collectively contributed to build my faith. E se eu colocar como se fosse uma linha de tempo dessas experiências, eu vejo o quanto Deus tem aumentado a minha fé. And when I get to meet my Savior and an account of my life is given, E quando eu me encontrar com meu Salvador e eu precisar dar aquele relatório da minha vida, I can't wait to see how our Master Weaver has intertwined my life with other brothers and sisters to advance His kingdom. eu mal posso esperar como Deus, como o grande tecelão, tem ligado todos nós como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. I would encourage you to take some moments in the next week and reflect on how God has brought you to where you are in your faith today. Eu espero que esses momentos, ao longo das próximas semanas, podem provocar um grande impacto na sua vida. Give Him praise for the people He has put in your life at just the right time. Louve a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado na sua vida. The situations you found yourself in that brought you a deeper understanding of Him. Agradeça a Deus pelas situações que têm levado você a uma compreensão mais profunda de Deus. And the struggles that you didn't realize at the time He was using to refine you. E aquelas tribulações que no momento você não reconheceu que Deus estava usando aquilo para refinar você. And when I look back at my life so far, I am amazed at all the different ways God has interjected Himself. Quando eu olho para trás da minha vida, eu fico maravilhado com todas as formas que Deus tem se inserido na minha vida. And bring me to a place that I would never have imagined. E Ele tem me trazido a um lugar que eu jamais teria imaginado. And many times specifically to a place that I didn't think I could do. E muitas vezes para algo que eu imaginei que eu nunca conseguiria fazer. I have no better example than to look at that of my daughter. Aí um exemplo grande para mim é quando eu olho para minha filha. Jill and I had a lot of difficulty having Caden. A Jill, a esposa dele, e eu tivemos muita dificuldade para ter o nosso primeiro filho. And we didn't think we could have kids anymore. E a gente pensou que não poderíamos ter mais filhos. And so we looked to foster care. Então a gente olhou para é uma coisa que tem lá nos Estados Unidos, que a pessoa não adota uma criança, mas recebe em sua casa enquanto aquela criança cresce e espere para ser adotado. And we were blessed with two kids, a brother and a sister. E fomos abençoados para recebermos em nosso lar um casal de crianças. Who lived with us for about 2 years. E passaram 2 anos morando com a gente. And it was hard. E foi muito difícil. We went through a lot of struggle learning how to adapt them into our home. A gente passou por muitas lutas tentando entender e nos adaptarmos à recepção dessas crianças em nosso lar. When we filled out the application for what we thought our limitations would be, quando a gente preencheu a papelada explicando em determinado momento quais seriam as nossas limitações para receber crianças, we were very specific that we wanted 2, nós fomos bem específicos. A gente queria 2 filhos and that we didn't want anyone with any special needs. e a gente não queria criança especial. Because we didn't think we could handle it. Porque a gente não imaginava que a gente poderia lidar com aquilo. About 6 months into caring for the 2 that were placed in our home,
Depois de cuidar daquelas 2 crianças durante 6 meses em nosso lar, we started feeling pretty good. We've got this. a gente começou a pensar, até que não está tão ruim, a gente consegue fazer. In fact, we were on a survivor retreat for our church. Então, inclusive a gente estava num retiro de sobrevivente para a nossa igreja, When that night I got a call from my wife, quando naquela noite recebi uma ligação da minha esposa. and she said, "Guess what? Ela disse, adivinha, What do you think about taking on another kid?" o que você acha de receber outra criança? To which I said, "What?" Quê? And then she said, and told me the story. Our caseworker sent Jill an email saying that she had been compelled all week for some reason to ask about a special girl. Então, ela começou a contar a história que a pessoa que estava trabalhando conosco nesse processo tinha sentido um certo peso ao longo da semana para entrar em contato conosco, falar sobre essa criança. She didn't want to ask us because she knew that we were specific that we did not want a child with special needs. Ela não queria falar conosco porque a gente tinha falado que a gente não queria uma criança especial And that we only wanted 2. e que a gente só queria 2, que a gente já tinha. And we already had 3. E a gente tinha os 2 e mais o Caden, o nosso filho. But something was compelling her all week. Just ask us. Mas alguma coisa estava impulsionando ela, levando ela a nos pedir. We believe that something was the Holy Spirit. Nós acreditamos que aquele algo era o Espírito Santo. It turns out Riley has Down syndrome. Acontece que essa criança, a Riley, tem síndrome de Down. And we knew she had a heart problem E a gente sabia que ela tinha problema congênito do coração, that would require surgery. que precisaria de cirurgia. And we had no idea what challenges lay ahead. E a gente não tinha nem ideia dos desafios que vinha pela frente. But that particular day, the theme of our survivor retreat Mas naquele dia, o tema do nosso sobrevivente was carry your cross. era carregar a cruz. Listen to what God is asking you to do. E preste atenção naquilo que Deus quer que você faça. The person that sort of spoke for us that day was a missionary from Africa. E a pessoa que falou para nossos jovens naquele dia era um missionário da África. He and his wife had adopted a boy who was blind Ele e a sua esposa haviam adotado uma criança que era cega and had a lot of challenges. e tinha muitos outros desafios. And sort of the thing that helped them decide whether to bring him into their home or not E o missionário falou que aquilo que fez com que eles decidissem trazer aquela criança para a sua família was that if there was anything that they could come up with that was a selfish reason, they weren't going to use that to let him stop them. que todas as razões que eles diriam não dá para fazer, se fosse alguma coisa egoísta, eles não considerariam aquela razão. And so when I asked the guys to pray about it that night, Então ele falou, o Justin falou aquela noite para os irmãos orar por essa situação com essa criança, a Riley. I remember Philip just kind of smiling at me. Eu me lembro que o Felipe, o missionário da África, estava olhando para mim sorrindo. Because he knew what the Spirit was going to do in us that next week. Ele disse que ele sabia o que o Espírito ia fazer na nossa vida naquela semana seguinte. And it was a rough week, E foi uma semana daquelas, but a good week. mas uma semana boa. Our fears and our expectations and the unknown of the future Os nossos medos, nossas expectativas, o desconhecido sobre o futuro, as we weighed and prayed about those things, como pesamos essas coisas e oramos sobre essas coisas. we kept coming back to one simple thing. Nós constantemente voltamos a uma coisa muito simples. Neither her heart problem Nem os problemas do coração dela, nor her Down syndrome, nem o síndrome de Down, nor the uncertainties of her future nem as incertezas do futuro dela were too big for our God to handle. eram grandes demais para o nosso Deus. And if I believe what I believe about God, E se eu creio aquilo que eu declaro acreditar sobre Deus, and His power to work through us, e o seu poder para trabalhar através de nós,
then there is no way that we can say no to her. Não tem jeito nenhum dizer não para essa criança. And so we said yes. Falamos sim. And she has been such an incredible blessing to our lives. E ela tem sido uma bênção incrível para as nossas vidas. The love that we see here in this church O amor que a gente vê aqui nessa igreja reminds me of the love that she gives. me lembra o amor que essa criança dá para nós. It's free and complete. É um amor livremente, é um amor completo. And she loves with everything she has. E ela ama com tudo que ela tem no ser dela. We see the Holy Spirit working similarly through Survivor. A gente vê o amor de Deus, o Espírito de Deus trabalhando através do sobrevivente. I'm not sure what prompted him, but David approached several of us about a year ago. Eu não sei o que aconteceu na vida dele, mas Davi chegou para nós quase um ano atrás And casually suggested that we should consider bringing Survivor to Brazil. e assim, bem de leve, e se levar os sobreviventes para o Brasil? Obviously, we were excited, Claro, a gente ficou animado, but speaking for myself, I wasn't really sure that it would actually happen. mas falando por mim, eu não tinha certeza que isso era a coisa certa. About the same time, David spoke to Marcus Paulo Mais ou menos no mesmo tempo, o Davi falou com Marcos Paulo and said, "What do you think about doing a Survivor in Brazil?" e perguntou: o que você acha de fazer o sobrevivente no Brasil? And Marcus Paulo said, "Of course we can." E o Marcos Paulo disse: claro, dá para fazer. Marcus admitted to me this week that he didn't have any idea what Survivor was when he agreed to do it. O Marcos Paulo reconheceu essa semana que ele não tinha nem ideia do que ele estava assumindo. I should have never doubted God. Mas eu não deveria ter duvidado nunca. I should have had the faith of Marcus. Eu deveria ter tido a fé que o Marcos Paulo demonstrou. Well, here we are, and we've just completed our first 2 international survivors. Aqui estamos. Acabamos de terminar nossos primeiros 2 sobreviventes internacionais. My faith is stronger now, A minha fé é fortalecida agora. and I get excited to imagine all that God can do with this idea, E eu fico maravilhado imaginando tudo que Deus pode fazer com essa ideia. or your own idea. Or your own idea. Ou, Or their idea. ou não só minhas ideias, mas as suas ideias. We've seen in a very short time Nós temos visto num tempo bem curto God take a simple thought and turn it into a tool that glorifies His name. Deus pega um pensamento bem simples e torna uma ferramenta para a glória do seu nome. In more and more places and to more and more people. Para mais e mais pessoas e mais lugares. We see the energy in your eyes, Nós vemos em seus olhos a energia and we get excited about the ways to think, the ways the Spirit can move through you with this ministry here. e ficamos animados ao imaginar o que o Espírito Santo pode fazer através de vocês nesse ministério aqui. Wouldn't it be great to see the seed planted here be sown to churches all across Brazil? Não seria maravilhoso ver a semente plantada aqui e espalhar para todas as igrejas em todo o Brasil? And to watch people be brought to Christ in the process. E olhar nesse processo e ver pessoas sendo trazidas para Jesus. But whether it's with Survivor or any other effort you have, Mas como é com sobrevivente ou qualquer outro evento, ask and it will be given. peça e será dado. Step out in faith and God will part the waters. Ande pela fé e Deus abrirá o mar. Because our God does not have boundaries. Nosso Deus não tem fronteiras, não tem barreiras. As we've reflected on this week, we're blown away by the church here. Ao refletirmos sobre essa semana, mais uma vez, nós ficamos maravilhados com a energia de vocês. And I want to take just a few minutes to praise God for the ways that we've seen Him through you this week. E eu quero, durante alguns minutos, falar como nós temos visto em vocês o nosso Deus ao longo dessa semana. Romans 12 instructs us to offer our bodies as living sacrifices. Romanos 12, Paulo nos diz para oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus. Holy and pleasing to God, for this is our spiritual act of worship. Santo e agradável a Deus, porque esse é o nosso culto espiritual. And we've seen you worship Him this week E nós temos visto vocês adorar a Ele dessa semana. through your incredible welcome of us last week.
através da recepção que vocês nos deram a semana passada, your holy kisses and hugs when you greet us, seus ósculos santos ao nos receber, the organization and willingness to transport us around back and forth each day. a organização, a vontade de nos transportar todos os dias. You welcomed us into your homes. Você nos recebeu em seus lares, You even gave us the keys. You even gave us the keys. até nos demos as chaves para suas casas. You gave us wonderful meals to eat and snacks to eat Deram refeições maravilhosas, lanches maravilhosos, and guanara to drink. guaraná para beber. We've watched your kids put their teammates first. Nós vemos seus filhos colocar seus companheiros, nós vemos os seus filhos colocar seus companheiros na frente. And we saw them lift each other up Nós os vemos levantar uns aos outros and sometimes drag each other along. e às vezes arrastar o outro. We saw them pray with each other, Vemos a amizade uns dos outros, play with each other, brincar uns com os outros, encourage each other tirelessly, encorajar sem cansar uns aos outros, stand by each other through struggles, ficar lado a lado durante as tribulações and celebrate with each other's successes. e celebrar os êxitos de cada um. It was a great example of what the church should be. E isso é um grande exemplo do que a igreja pode e deve ser. We saw many of your gifts be recognized. Vimos muitos desses jovens demonstrar novos talentos, novos dons. The three guys that stayed from the first group, Jonas, Kaká, and Hanan. Os três que ficaram depois do primeiro evento, o Jonas, o Kaká, o Renan. We saw their servant spirit and leadership Vimos o seu espírito servo e a sua liderança, as they energetically sacrificed to do the behind-the-scenes stuff that makes Survivor a success. ao fazer o trabalho que ninguém viu atrás das cenas para o segundo grupo chegar e fazer o sobrevivente. We've seen your Facebook post and see you glorify God for what He did this week. Vimos no seu Face coisas incríveis que Deus tem feito essa semana, coisas que nós nem percebemos. And in a word, we see you worship in the way you love God by loving each other. E nós vimos a maneira que você adora a Deus através do amor que tem uns pelos outros. 1 John 3:16 says, 1 João 3,16 diz o seguinte: "This is how we know what love is. assim que sabemos o que é o amor. Jesus Christ laid down His life for us, Jesus morreu por nós and we ought to lay down our lives for our brothers, e nós devemos dar nossas vidas uns pelos outros, as many of you have done for us." como muitos de vocês têm feito por nós. I want to end this morning by reading from 1 Thessalonians, Quero terminar hoje de manhã lendo de 1 Tessalonicenses, because I feel like these words really describe the church that we've experienced in Brazil. que eu sinto que essas palavras, de uma forma real, descrevem a igreja que nós temos experimentado aqui no Brasil. The NIV version subtitles this section Thanksgiving for the Thessalonians faith. A minha versão tem aquele título do parágrafo, a gratidão pelos Tessalonicenses. And that is our sentiment towards you as well. E esse é o nosso sentimento para você, de gratidão. We always thank God for all of you Sempre agradecemos a Deus por todos vocês and continually mention you in our prayers. e continuamente estão em nossas orações. We remember before God our Father Lembra diante do nosso Deus, nosso Pai, your work produced by faith, sua obra produzido pela fé, your labor prompted by love, seu trabalho impulsionado pelo amor and your endurance inspired by hope in our Lord Jesus Christ. e o seu encorajamento através da sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. For we know, brothers and sisters loved by God, Porque sabemos, irmãos e irmãs, amados por Deus, that He has chosen you, que Ele tem vos escolhido, because our gospel came to you not simply with words, but also with power, porque nosso Evangelho veio até vós não simplesmente com palavras, mas com poder, with the Holy Spirit and deep conviction. com o Espírito Santo. You know how we lived among you for your sake. Sabemos como nós vivemos entre vocês, pelo amor de vocês. You became imitators of us and of the Lord, Vocês se tornaram imitadores de nós e do Senhor. for you welcomed the message in the midst of suffering and with the joy given by the Holy Spirit. Vocês nos receberam em meio ao sofrimento e nos deram amor pelo Espírito.
And so you became a model to all the believers E vocês se tornaram modelos para todos os crentes in Fortaleza. em Fortaleza. And the Lord's message rang out from you not only in Fortaleza, Que a mensagem do Senhor, a mensagem do Senhor tem espalhado não só em Fortaleza, for your faith in God has become known everywhere. mas a sua fé em Deus tem se tornado conhecida em todo lugar. We pray God's richest blessings on you. Nós oramos, pedimos ao Senhor as mais ricas bênçãos dele. Obrigado. Obrigado. Amém. Eu queria, eu acho que eu posso falar em nome da Dilma e da Mulher também, o agradecimento delas, às irmãs, aos pais que deixaram seus filhos vir aqui durante a semana do EBF. Elas ficaram também, da mesma forma que os irmãos ficaram maravilhados com os jovens, ficaram maravilhados com as crianças. Vocês, irmãs, que estiveram juntos durante a semana, elas ficaram maravilhadas e agradecidos pela atenção, pelo carinho. E eu quero pedir pessoalmente, esse apocalipse é especial, é algo que a gente não experimenta em todo lugar. Vocês são uma família que essas barreiras que Justin fala que Deus não tem, o amor que vocês têm entre vocês, irmãos, não vai conhecer barreira para espalhar por essa cidade, esse estado, toda essa região, se a confiança em Deus permanecer. Os irmãos viajam hoje à tarde, vocês vão infelizmente ter que aguentar mais uma semana, vou ficar até domingo à tarde, na semana que vem. A Bíblia viajou ontem para São Paulo, ela queria estar aqui, mas ela foi passar uns dias com a família dela lá em São Paulo, faz 1 ano e meio que ela não vê a família dela, então ninguém poderia desejar ela não ter essa experiência. Mas eu queria mais uma vez, irmãos, agradecer a todos neste momento e dar glória a Deus pelo amor que Ele tem derramado em seus corações e que está espalhando por toda essa região. Em nome de Jesus e para a honra e glória de Deus. Amém.